Até lá, as autoridades estimam que 20 mil pessoas deverão ser infectadas pelo ébola. Só 10 horas 35 minutos, vamos comentar os jornais desta terça-feira, hoje com a Rosário Gama, é presidente da APRE, a Associação de Aposentados, Pensionistas e Reformados, com quem já conversava. Muito bom dia, Rosário Gama, bem-vinda à SIC Notícias. Bom, vamos começar por olhar os jornais desta manhã, todos eles relativos a este caso, um segundo jornalista norte-americano decapitado pelo Estado Islâmico. Entretanto, há a informação de que a Casa Branca confirmou a veracidade deste vídeo. Como é que olha para estes casos? Olha, bom dia. Bom dia. De facto, hoje os jornais, a maior parte deles traz na capa esta notícia. Isto é uma situação que eu considero selvática, hedionda, ameaçadora, principalmente porque denota a instabilidade do Médio Oriente, não é? E a ameaça que há sobre o Ocidente. Nós estamos aqui a assistir a uma reposição daquilo que aconteceu no século VII, fim do século VII, século VIII, que foi a ocupação de toda a zona, desde o Iraque até a Europa, pelo califado, não é? Neste momento temos um califa, um flanco que se auto-intitula de califa, e de facto esta tentativa de espada numa mão e o Deus deles na outra, está a ameaçar o mundo de uma forma assustadora e o Ocidente não tem dado a resposta necessária a esta situação. Há uma falta de resposta organizada a uma situação destas. Os muçulmanos estão sedentes do Estado Islâmico, portanto falas no Estado Islâmico, mas querem mesmo concretizar esse Estado Islâmico, e eu penso que corremos graves riscos. Aliás, temos assistido a manifestações por essa Europa fora, de uma cada vez mais implementação dessas ideias, e uma coisa que é assustadora também, o recrutamento de jovens ocidentais, incluindo alguns portugueses, como o resto ficámos a saber ontem. Portugueses esses que serão residentes noutros países, portanto filhos de imigrantes, mas que de facto aderem a esta situação. Há aqui uma espécie de anestesia, digamos. Como é que é possível os jovens, não é, optarem pela violência para aterrorizar as pessoas? E o jornalista está no seu trabalho. Eu fico muito impressionada porque já está outro em lista de espera, não é? E portanto isto é uma situação que nunca esperávamos vir a assistir. E de resto, em relação a este fundamentalismo, é um fundamentalismo já criticado pela própria comunidade islâmica nos Estados Unidos, que fala de facto que são situações completamente contra... Há muitos muçulmanos que só podem estar contra esta situação. O Islão, não é? Que não é nada disto com recurso à violência. Queria fazer aqui uma ressalva, porque tem havido também muita violência, que eu penso também deveria ser denunciada por parte dos Estados Unidos, com os ataques e com alguma violência que exerceu sobre os muçulmanos. Muito bem. Mas, de facto, aqui, neste momento, estamos a assistir a isto que é a ameaça terrorista no Ocidente. E de resto temos aqui também, e olhando para a nossa realidade, é de resto o tema que vamos debater daqui a pouco na opinião pública. Como é que a Rosário Gama olha para esta hipótese de existir uma lista de pedófilos a que os pais podem ter acesso? Eu acho esta medida uma medida populista, gravíssima. Pais, juízes, professores, está toda a gente contra isto. Isto pode dar origem a outros crimes, pode transformar-se numa caça às bruxas, está contra o direito até de privacidade das pessoas, e mais, uma pessoa que é condenada, publicamente já sabe que ela foi condenada, não é? Por pedofilia, e essa pessoa paga na prisão o crime que cometeu, e com esta publicação desta lista paga para o resto paga várias vezes para o resto da vida, portanto não volta a ter possibilidade de se reintegrar na sociedade. Além disso, eu acho que esta medida lançada agora mas agrada a quem? A quem? Quando fala que é uma medida populista? Sabe porquê? Porque eu, por exemplo, se eu disser que estou contra esta medida, as pessoas podem achar que estou a defender a pedofilia, quer dizer, isto é uma coisa absolutamente louca, não é? Isto é, eu considero que esta medida foi anunciada estrategicamente numa altura em que todos os comentadores falam no fracasso que foi a reforma do mapa judiciário. E, portanto, isto vem desviar, de certo modo, as atenções. E mais, já aqui, fala-se aqui num jornal, no Público, fala aqui no Público que os
portugueses vão mais longe que países como a França e o Reino Unido. Quer dizer, o nosso governo está sempre a ir para além daquilo que é o limite do razoável, mas aqui não há razoabilidade nenhuma. E isso ainda além leva-nos aqui, passando para outra notícia que tem a ver com os riscos, é de resto a manchete do Diário Económico desta quarta-feira, com os riscos, de acordo com a Moody's, de Portugal não conseguir cumprir a meta do déficit em 2015. Seguramente a Rosário Gama, pelas suas posições, não fica propriamente surpreendida com esta posição da agência financeira. Sabe que, mais uma vez, acusa-se o Tribunal Constitucional das suas medidas serem impeditivas do cumprimento do déficit, porque fala-se aqui na contribuição de sustentabilidade que foi chumbada pelo Tribunal Constitucional. Ora, acontece que estas notícias que aparecem nos jornais, de certo modo, são feitas como se a legalidade fosse secundária. Ora, aquilo que é legal é aquilo que o Tribunal Constitucional decide. E a contribuição de sustentabilidade, assim como qualquer contribuição sobre aposentados ou qualquer corte na função pública, é o modo mais fácil do Estado ir buscar dinheiro, mas é o modo mais injusto porque vai atacar exatamente os mais fracos e aqueles que não se podem defender. Portanto, nós já contámos com isto e eu penso que em ano de eleições vão acontecer outras coisas depois que terão que ser postas em 2016. Vamos assistir, de certo modo, a essa situação. E falamos de cortes nos salários e temos aqui um dos destaques, de resto, que faz manchete no próprio jornal I, que escreve que os gestores ganharam 112 milhões de euros desde 2004. Como é que avalia estes números? Olha, sabe, nós somos um país em que a diferença entre os mais ricos e os mais pobres é das maiores que existem. Temos um país onde temos milhares de desempregados, onde temos 3 milhões de pensionistas, 80% dos quais com salários com pensões abaixo de 500 euros. Temos um país com muita gente a ter que emigrar porque não tem possibilidade de trabalhar aqui. Temos imenso trabalho precário e temos gestores com estes ordenados escandalosos que eu acho que não são justificáveis, nem estão sequer, não existem, ou excedem aquilo que é a realidade portuguesa e, portanto, acho escandaloso esta situação. E quando estamos a falar da PT, não é? Que nos últimos anos, em 2004, desvalorizou 80%. Portanto, não se justifica. Aliás, eu acho que estes salários grandes, estes salários são escandalosos, de facto, na situação em que o país se encontra. Ultrapassam muito aquilo que será desejável em termos de justiça. É por isso que eu acho que as pessoas estão muito revoltadas, embora anémicas, não é? Mas estão muito revoltadas com estas notícias. Essa injustiça, não é? Quando os sacrifícios, as dificuldades são para todos, acaba por ser um bocadinho mais fácil de aceitá-las. Salários tão grandes nesta situação. Muito bem. E depois lá vem os cortes. Exatamente. E falando em cortes, noutros cortes, já falámos de justiça, vamos falar um pouquinho sobre educação. E temos aqui a manchete do Diário de Notícias que fala que o setor privado... que o setor privado já perdeu mais de 90 mil alunos. Eu fui professora, como sabe, sou defensora da escola pública e já na altura em que eu estava a trabalhar já se notava uma grande diminuição do número de alunos, mas mesmo assim foram implementados alguns colégios privados, mesmo com a diminuição do número de alunos e com muitas vagas na escola pública. Portanto, há colégios privados em locais onde existem escolas públicas e de qualidade. Portanto, a escola pública tem que ser uma escola de qualidade, embora as medidas do Ministro da Educação não tenham vindo no sentido de fomentar essa qualidade. Mas, de facto, os colégios privados estão a perder. O cheque ensino foi uma coisa que foi falada, mas nunca foi regulamentada. Os pais continuam à espera do cheque ensino. Eu acho que isso é mais uma maneira de nós entrarmos com contribuição quando temos uma escola pública, que essa sim deve ser apoiada. O facto dos pais poderem escolher as escolas dos filhos é uma ficção, porque eu sei que há, por exemplo, escolas em Coimbra, onde eu resido, que são pretendidas pelos pais e que há vagas e que há a possibilidade de abrir turmas e o próprio Ministério não permite que isso aconteça. Portanto, é ficção os pais poderem escolher a escola dos filhos e eu o que penso é que tem que haver um máximo de apoio à escola pública, porque esta sim é uma escola de qualidade. Colégios privados sim, onde não existe escola pública. Muito bem, fica então essa nota. E vamos ainda olhar para a questão do PS, na contagem decrescente para as eleições primárias. Como é que tem estado a acompanhar
esta luta pela liderança entre António José Seguro e António Costa? Olha, muito prolongada, portanto acho que se prolongou demasiado. Hoje aqui o jornal traz esta notícia na sua página 4 desta denúncias de golpadas. Eu considero que considero que tem vindo a lume, e eu assisti a irregularidades e gostaria que essas irregularidades fossem assumidas e fossem corrigidas. Quando diz que assistiu a essas irregularidades, está a referir-se eu, por exemplo, em Coimbra há uma militante que foi expulsa porque denunciou uma série de irregularidades em listas de associados nas últimas eleições para a Federação. E ela tem provas, tem documentos, e ela foi expulsa por isso. Ora, eu penso que o que era importante era avaliar se existem essas irregularidades com base nos dados reais que ela possui e tentar resolver isso e assumir essas irregularidades, porque estas notícias, estas golpadas, entre aspas, só vêm afastar as pessoas ainda mais da política. Pois é, o afastamento entre o cidadão e da classe política, não é? É um descrédito. E este prolongamento até ao dia 28 foi muito tempo. Isto é uma luta fratricida. Eu penso que depois destas eleições nada mais ficará igual dentro do Partido Socialista. E de resto estamos a falar do maior partido da oposição. Rosário Gama, muito obrigada por ter estado connosco aqui na SIC Notícias para ler os jornais desta quarta-feira. E fazemos agora uma pausa.